Ok, agora sim, o entrevistado, eu prometi voltar a falar do assunto. Um estudo em parceria da USP, Unifesp, Grupo Fleury e Ibope estima que a cada 4 adultos de São Paulo já foi infectado pelo novo coronavírus. Sobre esse levantamento, a gente conversa agora com o diretor clínico do Grupo Fleury, um dos participantes na coleta, na análise de dados, Dr. Celso Granato. Bom dia, obrigada pelo seu tempo, pela presença aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Muito obrigado, Adriana. Eu estou à sua disposição. Ah, que ótimo, idem, obrigada. Doutor, qual o tipo de estudo, de que forma esse estudo permite chegar a essa conclusão? Olha, Adriana, nós colhemos o sangue de 1.129 pessoas distribuídas por uma área muito grande da cidade de São Paulo, que foi escolhida por sorteio, né? Nós sorteamos vários distritos, 152 distritos, e depois 8 casas dentro de cada distrito. Aí nós colhemos sangue dessas pessoas, eles responderam um questionário, e nós fizemos 2 testes com material colhido do sangue, né, da veia, não é ponta de dedo, né, colhido na veia mesmo. E com isso nós identificamos que, de uma forma geral, na cidade de São Paulo, 26,2% das pessoas já tiveram contato com o vírus, pelo menos, né, porque isso são as pessoas que fizeram anticorpos contra os vírus. É a maior parte, mas provavelmente não todos, né. Então, isso indica que cada 4 pessoas adultas da cidade de São Paulo, uma delas já teve contato com o vírus. E isso foi um aumento, Adriana, na minha forma de ver, importante em relação ao último levantamento que nós fizemos, há praticamente 2 meses, né? Há 2 meses atrás, nós detectamos 17,9%, e agora nós identificamos 26,2%. Então, houve um aumento de 8,3%, que corresponde à população adulta de São Paulo de 700 mil pessoas. Tá. Então, tá? E aí, doutora, a gente está falando de pessoas que estão por aí circulando e que provavelmente esse em cada 4 teria ficado assintomático a doença. Não estamos falando de ninguém que teve e passou por sintomas, precisou ficar internado, nem quem infelizmente morreu, né? Provavelmente, viu, Adriana? Provavelmente a maior parte das pessoas ou teve uma forma totalmente assintomática. A gente acredita que mais ou menos 40%, né, quer dizer, quase metade das pessoas não tem sintoma nenhum, né? Mas outros 40% tem uma forma muito leve. Então, às vezes, a pessoa realmente acha que é um resfriado, não dá muita importância, e isso, então, no conjunto, dá 80% das pessoas. Mais ou menos 15 a 20% das pessoas têm uma forma mais intensa. Então, provavelmente, boa parte dessas pessoas ou não sabe ou achou que foi um resfriado, né? Uhum. E conta pra gente, por favor, doutor, um pouquinho mais sobre como acontece esse exame. O senhor falou que é uma amostra de sangue retirada da veia. O que aparece nesse sangue? E ele diz se a pessoa está ou já esteve infectada até quanto tempo atrás? Olha, normalmente as pessoas que têm a infecção, quer elas percebam, quer não percebam, elas vão produzir anticorpos entre 15 dias e 20 dias depois da infecção. Inicialmente, a gente mede um tipo de anticorpo que aparece na fase agudíssima da doença, em geral com 15 dias. E depois aparece um outro tipo de anticorpo que vai ficar durante muitos meses. A gente não sabe ainda exatamente quantos meses. Provavelmente mais do que 4 meses, mas a gente ainda está investigando quanto tempo isso dura, né? Uhum. E a gente usa no laboratório 2 tipos de testes, né? Existe uma recomendação do CDC americano que toda vez que você faça esse tipo de pesquisa, você use 2 tipos de teste. Então, com isso a gente consegue identificar tanto esses anticorpos que são da fase bem aguda da doença, como aqueles que estão produzidos depois de 20 dias, mais ou menos. Uhum. Então, a gente somou os resultados desses 2 testes, porque é assim que tem que ser feito, né? Tem gente que só responde melhor contra um tipo de exame, outros reagem contra o outro tipo, então a gente soma os 2 resultados. Aí que a gente chegou nos 26,2%, que é um número, como eu falei, bastante preocupante, né? Um número alto de pessoas que se infectou nos últimos 2 meses, né? Sim.
Apesar de ser preocupante, doutor, teria alguma relação esse 1 em cada 4 adultos na cidade de São Paulo, já possivelmente infectado pelo novo coronavírus, alguma relação com o chamado imunidade de rebanho, com a imunização coletiva? A gente estaria chegando perto disso, dessa situação? O senhor acredita que essa situação possa vir a acontecer, que deva acontecer? Olha, Adriana, essa é uma pergunta muito boa e muito difícil de a gente responder, porque você sabe que tem um estudo muito bem feito também na cidade de Manaus, né? Você sabe que a cidade de Manaus sofreu muito com o Covid recentemente. Sim. E na cidade de Manaus estima-se que mais do que 60% das pessoas já tiveram infecção. Como nós estamos com 26%, eu tenho uma preocupação, né? Porque será que essa imunidade de rebanho é atingida com que número, com que valor? Que se com 60% a gente ainda está tendo infecções, recentemente em Manaus eles tiveram um repique dessa infecção, né? Teve mais casos. Então me preocupa, porque se para a gente chegar dos 26 que a gente está agora para 60, 60 e poucos, muita gente pode morrer, né? Você vê, se nós tivermos um aumento de 8,3% e 700 mil pessoas tiveram infecção, você imagina a gente passar de 26 para 60, né? Então, eu não sei, eu acho que essa questão da imunidade de rebanho é uma questão que tem que ser avaliada com muito cuidado, porque ela vale principalmente quando você tem uma questão de vacinação. É assim que a gente costuma raciocinar. Uhum. Mas para uma infecção natural como essa, e principalmente, Adriana, com uma capacidade de transmissão muito alta, né? Uhum. Você vê que as pessoas começam a transmitir a doença numa fase que elas ainda nem se sentem doentes. Então, é muito difícil de você controlar uma coisa desse tipo, e é por isso que a gente enfatiza muito que até aparecer a vacina, Adriana, as pessoas têm que tomar todo cuidado, porque a gente realmente não sabe onde vai parar. Pois é, né? É preocupante mesmo, né? Até porque, doutor, todas essas pessoas que a pesquisa apontou que provavelmente tiveram a doença e ficaram assintomáticas, deveriam estar circulando por aí e podendo, né, transmitir essa doença, o novo coronavírus, para pessoas que são principalmente do grupo de risco e que não têm tantas chances de enfrentar bem os sintomas da doença, que podem chegar a óbito, levando em consideração o número tão alto, né, de mortes em todo o mundo, aqui no nosso país também. Falando sobre isso, doutora, a pesquisa mostra também que em São Paulo o número de infectados já passa dos 2 milhões. Tendo em vista também o caso de infectados em outras cidades do mundo, proporcionalmente, como o senhor analisa esse nosso número aqui? É muito alto, né? Muito alto? É muito alto. Eu lembro, Adriana, quando a gente teve aquele pico da infecção lá para abril, maio, na Espanha, eles fizeram um levantamento na Espanha e as cidades mais acometidas, como Madrid, por exemplo, tinha 11% de positividade. 11%. E nós estamos com 26%. Né? Quer dizer, São Paulo é uma cidade muito grande, é uma cidade que tem uma aglomeração muito grande de pessoas, as pessoas, muitas delas, são obrigadas a ir trabalhar todo dia, não conseguem fazer home office como muitos de nós conseguimos, né? As pessoas são obrigadas a tomar metrô, trem, ônibus cheios, né? Então, é muito difícil para essas pessoas conseguirem se proteger. Ainda que usassem máscara, claro, máscara é uma coisa muito importante, deve ser usada, mas não é uma proteção de 100%, né? Então, eu acho que isso tem a ver com a própria dinâmica da cidade, né? O tipo de população, a concentração urbana, você vê que isso acontece principalmente em cidades com muitas populações, população muito alta, né? E você vê também que são, se você considera essas pessoas de baixo poder aquisitivo, ou pessoas que têm um nível educacional mais baixo, esse nível passa de 35%. Né? Quer dizer, na verdade, para esse grupo populacional mais desprivilegiado, a gente tem em cada 3 pessoas, uma é positiva. Né? Quer dizer, ainda pior. Então, isso nos chamou muita atenção. Eu estava achando que a gente, ao longo desses 2 meses, não íamos ter um aumento tão alto, tão grande. Mas ele se revelou um aumento importante. Que pena, hein? Né?
E a gente vê ainda por cima a Europa vivendo agora essa segunda onda tão forte, né? E a gente aqui reabrindo quase todas as atividades, fica também essa preocupação e esse alerta, que essa pesquisa, pelo que a gente compreende, então, principalmente, traz esse alerta que o senhor falou, ainda de usar com todos os cuidados a máscara, o álcool em gel, todas as proteções possíveis, né? E testar a população também parece ser bastante importante para o controle da doença. Deixa eu agradecer ao diretor clínico do Grupo Fleury, que conversou com a gente, o Dr. Celso Granato. Parabéns pelo trabalho, boa sexta-feira e fim de semana, viu, doutor? Volte mais vezes. Muito obrigado e bom trabalho para todos. Todos nós que agradecemos.